Em 1882, Isabel cortou 3 séculos de humilhação silenciosa. A lâmina cortou mais que carne naquela madrugada na fazenda São Bento, freguesia de Campinas, província de São Paulo. Antes de continuar, comenta a tua cidade e a hora exata no teu relógio agora. O ferro de marcar ainda fumegava no braseiro quando Isabel encontrou o marido Joaquim amarrado ao tronco do terreiro. 3 dedos da mão direita haviam sido decepados com um machado cego numa tábua de carniceiro. O crime de Joaquim era simples: esconder a filha Maria, de apenas 12 anos, para que não fosse vendida para as casas de tolerância de santos. O inventário da fazenda listava Maria como mulata esperta, própria para serviços domésticos, avaliada em 800 mil réis, a mesma quantia que o senhor Moreira gastava numa mesa de jogo numa única noite. Benedito Furtado assinava suas crueldades com uma frase que ecoava pelo terreiro: negro que esconde cria, aprende com ferro e fogo. O capataz mulato havia comprado a própria liberdade, torturando outros durante 15 anos de serviço fiel ao OS Senhores. Carregava sempre um chicote com cabo de couro trançado e pontas de metal que ele mesmo havia forjado na oficina da fazenda. Dormia na casa grande, numa alcova ao lado do quarto do senhor Antônio Moreira da Silva, com direito à cama com colchão de palha e uma lamparina própria para ler os registros de castigos que aplicava diariamente. Isabel trabalhava nos serviços da casa havia 15 anos, desde que chegou ainda criança numa comitiva vinda do Rio de Janeiro. Conhecia cada tábua que rangia no assoalho de peroba, cada fechadura que empacava na época das chuvas, cada esconderijo onde o senhor guardava armas e dinheiro. Sabia que o senhor Moreira bebia cachaça de cana da própria destilaria até adormecer toda quinta-feira na poltrona de couro da sala principal. Sabia que os outros 3 proprietários da região, Coronel Bernardino da Silva Santos, Major José Carvalho Pinto e Comendador Francisco Freitas, se reuniam na varanda aos domingos para dividir os lucros das vendas de pessoas como quem divide cartas numa mesa de baralho. O Coronel Bernardino era proprietário da Fazenda Santa Cruz e dono de 280 escravizados. Assinava suas crueldades queimando a palma da mão esquerda de quem tentasse fugir. Major Carvalho, da Fazenda Boa Vista, marcava o rosto dos rebeldes com ferro em brasa em formato de cruz. Comendador Freitas, da Fazenda São José, tinha o hábito de chicotear pessoalmente as mulheres que resistissem aos avanços dos feitores. Os 4 formavam um consórcio do terror que controlava mais de 600 vidas humanas numa área de 20 léguas quadradas. Na ata da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos de Campinas, datada de março de 1882, consta uma anotação lateral em letra miúda: Irmã Isabel solicita orações especiais para os que sofrem injustiças do ferro e do fogo. O escrivão era João Mina, homem livre que sabia ler e escrever, além de coordenar uma rede secreta de proteção que se estendia por toda a província. Isabel não era apenas uma mulher ferida pela mutilação do marido. Era o centro de uma conspiração que fermentava havia meses nas senzalas, nos terreiros, nas reuniões da Irmandade. João Mina havia nascido livre em Salvador, filho de uma quitandeira alforriada e um alfaiate português. Chegou a Campinas em 1878 como professor particular, contratado por famílias ricas para ensinar os filhos. Secretamente,
alfabetizou escravizados nas madrugadas, usando uma cartilha que ele mesmo escrevia à mão. Conhecia pelo nome cada pessoa escravizada em 10 fazendas da região. Sabia quem eram os informantes dos senhores, quem podia ser confiável, quem tinha coragem para pegar em armas. O auto de devassa do delegado Floriano Pinto Ribeiro, arquivado em abril de 1882 nos arquivos da comarca de Campinas, menciona movimentação suspeita de negros de ganho entre as propriedades da região, com aumento significativo no trânsito de ferramentas e objetos não identificados. Esses homens, carregadores, vendedores ambulantes, artesãos, barbeiros, circulavam livremente pelas fazendas, levando muito mais que mercadorias. Levavam recados cifrados, armas artesanais, mapas desenhados à mão, planos detalhados de cada propriedade da região. José Benguela transportava ferramentas roubadas da oficina da Guarda Nacional dentro de sacos de farinha de mandioca, que vendia de fazenda em fazenda. Miguel Angola escondia facas de cozinha e navalhas de barbear entre os couros curtidos que negociava aos sábados na feira de Campinas. Domingos Congo, que trabalhava como carpinteiro de aluguel, havia mapeado a localização exata de cada depósito de armas, cada quarto onde dormiam os feitores, cada esconderijo onde os senhores guardavam ouro e documentos. Antônio Cabinda era ferreiro especializado em correntes e grilhões. Ironicamente, o homem que sabia melhor como quebrar os instrumentos de opressão que ele mesmo forjava durante o dia. Joaquim Rebolo, da própria Fazenda São Bento, conhecia cada segredo da propriedade, onde estavam enterrados os corpos dos escravizados mortos por castigos, onde o senhor Moreira escondia as escrituras falsificadas, onde ficava a chave mestra que abria todas as senzalas da região. Isabel reuniu os 7 homens na senzala na noite de 15 de abril, após o toque de recolher. A reunião aconteceu no quarto onde ficavam guardadas as ferramentas de trabalho, entre enxadas enferrujadas e sacos de sementes. Joaquim Rebolo havia forjado 2 chaves mestras, copiadas das originais, durante semanas de observação cuidadosa. Antônio Cabinda conhecia a rotina de cada feitor. Severino dormia bêbado toda segunda-feira. Manuel fazia rondas de 2 em 2 horas. Pedro trancava as armas no depósito às 9 da noite. Domingos Congo sabia onde estavam guardadas as espingardas de caça e os cartuchos de pólvora que o senhor usava para intimidar fugitivos. Não houve discursos heróicos naquela reunião. Houve apenas o som metálico do ferro sendo afiado contra a pedra de amolar e o cheiro acre de pólvora velha que João Mina havia furtado do depósito da Guarda Nacional durante uma festa na casa do comandante. Miguel Angola trouxe um mapa desenhado à mão mostrando as 3 rotas de fuga. Uma para o quilombo do Jabaquara, em Santos, outra para as matas da Serra da Mantiqueira, uma terceira para os territórios livres de Minas Gerais, onde abolicionistas ofereciam proteção. O senhor Antônio Moreira da Silva guardava seu tesouro pessoal num baú de jacarandá com 3 fechaduras no quarto principal da Casa Grande. Dentro dele, moedas de ouro de 20 mil réis, notas do Banco do Brasil, joias da falecida esposa e um caderno de couro onde anotava cada compra e venda de seres humanos desde 1865. As escrituras de propriedade das pessoas escravizadas ficavam numa gaveta com fechadura dupla, ao lado de uma garrucha carregada que ele mantinha para emergências.
Isabel havia visto o senhor contar as moedas toda sexta-feira à noite, calculando o valor de mercado das crianças que nasciam na senzala. O inventário oficial da Fazenda São Bento, datado de janeiro de 1881 e arquivado no cartório de Campinas, listava 143 pessoas escravizadas, avaliadas em 220 contos de réis, uma fortuna equivalente ao preço de 3 casas grandes na região. O documento incluía detalhes íntimos: João, 25 anos, marcas de chicote nas costas, bom para serviços pesados. Ana, 18 anos, pariu 3 vezes, própria para ama de leite. Pedro, 15 anos, sabe ler números, útil para conferência de cargas. Cada pessoa reduzida a uma linha de contabilidade. Na madrugada de 16 de abril, Isabel entrou na alcova, onde Benedito Furtado dormia profundamente depois de uma noite bebendo cachaça com os feitores. O capataz acordou com a faca de arreio, já cortando a pele do pescoço, fazendo um talho preciso que impediu qualquer grito. Isabel trabalhou devagar, metodicamente, com a frieza de quem mata um animal para o açougue. Castrou o homem que havia mutilado seu marido, deixando-o agonizar enquanto buscava as chaves dos grilhões no cinto de couro que ele nunca tirava da cintura. O sangue escorreu pelas frestas do assoalho de peroba e pingou no quarto de baixo, onde dormiam os feitores. O cheiro metálico misturado ao odor doce da cana fermentada criou um perfume macabro que impregnou a madeira por anos. Isabel limpou a faca na camisa do morto e pendurou a cabeça decepada na janela da alcova, voltada para o terreiro onde Benedito aplicava seus castigos diários. A mensagem estava clara. A época da submissão havia terminado. Joaquim Rebolo abriu as celas da senzala grande, enquanto Isabel e Domingos Congo subjugavam o senhor Moreira no quarto principal. O homem acordou com as próprias correntes de ferro nos punhos, aquelas que mandava forjar especialmente para os casos difíceis. Miguel Angola havia feito o mesmo com o coronel Bernardino, invadindo a fazenda Santa Cruz e capturando o proprietário quando ele voltava bêbado de uma festa de batizado na vila. O coronel tentou gritar por socorro, mas uma mordaça feita com sua própria gravata de seda impediu qualquer som. Major José Carvalho foi surpreendido na fazenda Boa Vista por José Benguela e 3 homens armados com machados de cortar cana. O militar aposentado, acostumado a dar ordens na Guerra do Paraguai, implorou pela vida oferecendo ouro e alforrias. A resposta foi uma coronhada que quebrou 2 dentes e uma corrente nos pés, que ele mesmo havia mandado fabricar para prender fugitivos. Comendador Francisco Freitas foi o último a ser capturado, trazido por Antônio Cabinda da fazenda São José, numa carroça coberta, amarrado como os porcos que ele mandava transportar para os mercados da capital. O terreiro da fazenda São Bento se transformou num tribunal às avessas quando o sol nasceu naquela segunda-feira de abril. Isabel obrigou o senhor Moreira a ler em voz alta cada entrada do seu caderno de vendas, página por página, nome por nome. Maria, filha de Isabel e Joaquim, vendida ao Major Santos de São Paulo por 800 mil réis, idade 12 anos, para serviços domésticos. A voz do senhor tremia como folha seca ao vento. Estava acostumado a dar ordens para 200 pessoas, não a receber comandos de uma mulher que ele considerava sua propriedade legal. O irônico da situação não passou despercebido. Um homem letrado, formado em Direito pela Academia de São Paulo, sendo julgado por pessoas
que a lei considerava incapazes de testemunhar em tribunal. Isabel fez questão de lembrar isso a cada página lida. Agora o senhor vai saber o que é ser tratado como animal, dizia enquanto forçava os 4 proprietários a se ajoelharem no mesmo chão onde tantos escravizados haviam sido chicoteados até a morte. José Benguela havia passado a madrugada cavando 4 covas próximas ao açude, usando as mesmas enxadas que serviam para plantar cana-de-açúcar. As valas de irrigação que traziam água para a plantação se tornaram sepulturas coletivas numa ironia que não passou despercebida pelos presentes. Miguel Angola preparou cortas trançadas com os mesmos materiais usados para amarrar escravizados fugitivos. Domingos Congo afiou as pás que serviriam para cobrir os corpos ainda vivos. Os 4 senhores desceram para o mesmo chão que suas vítimas haviam regado com suor, sangue e lágrimas por décadas. O coronel Bernardino tentou subornar até o último momento. Dou alforria para todos vocês. Tenho ouro enterrado. Conheço autoridades na capital. Isabel atirou a primeira pá de terra sobre o rosto do homem que havia marcado a ferro centenas de rostos. Agora, Senhor vai sentir o peso que sempre puseram sobre nós, disse com uma calma que gelou o sangue dos presentes. Major Carvalho morreu recitando orações em latim, língua que aprendera no seminário antes de virar militar. Comendador Freitas ofereceu perdão pelos pecados, como se fosse padre numa confissão. Senhor Moreira gritou pelos filhos que estudavam na Europa, financiados com o dinheiro da venda de crianças escravizadas. Todos morreram com terra na boca, experimentando o gosto amargo da humilhação que haviam servido como prato diário para tantas famílias. Comentem agora se vocês estão conseguindo sentir a tensão dessa história, porque o que vem agora vai mostrar como Isabel planejou cada detalhe para não deixar rastros e transformar uma vingança pessoal numa revolução regional. Joaquim Rebolo alimentou o fogareiro da Casa Grande com todos os documentos que encontrou: escrituras de propriedade, réstimos de compra e venda, cadernetas de conta corrente, registros de nascimento e morte, correspondências com traficantes do Rio de Janeiro. Cada papel que provava a existência legal da escravidão na fazenda virou cinza e subiu pela chaminé como fumaça preta. Miguel Angola incendiou o barracão onde ficavam guardados os instrumentos de tortura: troncos de madeira jacarandá, palmatórias de couro cru, grilhões de ferro forjado, ferros de marcar com as iniciais dos proprietários. O cheiro nauseante de couro queimado misturado com metal aquecido tomou o ar da madrugada, criando uma névoa acre que se espalhou por quilômetros. Era como se a fazenda inteira estivesse sendo purificada pelo fogo, exorcizada de 3 séculos de crueldade institucionalizada. Antônio Cabinda quebrou os martelos e as bigornas usadas para forjar correntes, enterrando os pedaços em covas rasas que a chuva se encarregaria de esconder para sempre. Isabel sabia que a fuga tinha de ser imediata, organizada e definitiva. João Mina havia preparado 3 rotas diferentes, com pontos de apoio estabelecidos há meses. Uma para o quilombo do Jabaquara, em Santos, onde o abolicionista Antônio Bento oferecia proteção. Outra para as matas da Mantiqueira, onde comunidades quilombolas resistiam há décadas. Uma terceira para as terras livres de Minas Gerais, onde fazendeiros progressistas contratavam trabalhadores livres. 143 pessoas deixaram São Bento antes do sol nascer do dia 17 de abril, carregando ferramentas, sementes, algumas armas artesanais
e, principalmente, a certeza de que jamais voltariam às senzalas. A comitiva se dividiu em grupos de 20 pessoas para não chamar atenção. Cada grupo tinha um líder conhecedor das trilhas e dos pontos de apoio. As crianças viajavam escondidas em carroças de feno, as mulheres grávidas em redes improvisadas, os homens feridos amparados pelos mais fortes. João Mina carregava mapas desenhados à mão e uma lista com nomes de abolicionistas em cada cidade do trajeto. Isabel levava apenas a faca ensanguentada e um rosário da mãe, morta 10 anos antes, sob chicotadas, por tentar proteger uma anta do estupro de um feitor. O relatório do presidente da província de São Paulo, Barão de Guajará, enviado ao governo imperial em maio de 1882, fala em insurreição negra de proporções alarmantes na região de Campinas, com características de organização militar e coordenação entre propriedades distantes. O documento menciona 8 fazendas abandonadas em uma semana, prejuízo de mais de 500 contos de réis e índices de influência abolicionista externa. Não por acaso, Isabel havia mandado mensagens cifradas para outras propriedades através da rede da Irmandade do Rosário. Na fazenda Santa Cruz, 15 quilômetros ao norte, o capataz Severino Branco apareceu enforcado na madrugada de 18 de abril. Pendurado na mesma árvore onde ele amarrava escravizados para chicotear. A corda usada era a mesma que ele guardava especialmente para capturar fugitivos, com nós que apertavam sozinhos quando a vítima se debatia. Ao lado do corpo, uma mensagem escrita com carvão numa tábua. Quem planta chicote, colhe corda. Na fazenda Boa Vista, o feitor Manuel Pardo foi encontrado com o crânio partido pelo mesmo machado que usava para cortar lenha, e dedos dos escravizados que tentavam fugir. O corpo estava no tronco, onde ele aplicava castigos diários com as próprias mãos decepadas e colocadas numa tigela, como oferenda macabra. Na fazenda São José, 2 feitores menores desapareceram completamente, deixando apenas roupas ensanguentadas penduradas no varal da senzala. O delegado Floriano Pinto Ribeiro escreveu em telegrama urgente para a capital. Situação foge completamente ao controle das autoridades locais. Negros atacam em coordenação militar perfeita. Conhecem pontos fracos de cada propriedade. Solicitamos urgentemente reforço da tropa e autorização para estado de sítio. A resposta do governo imperial demorou 15 dias para chegar, tempo suficiente para a revolta se espalhar por toda a região, como incêndio em plantação seca. Isabel estabeleceu o acampamento principal nas matas fechadas do rio Atibaia, numa região de topografia acidentada que dificultava o acesso de tropas a cavalo. Escolheu especificamente uma área onde o rio fazia uma curva natural, criando uma península defendível por 3 lados. Construiu uma comunidade com regras próprias baseadas nos princípios da Irmandade do Rosário, trabalho coletivo, decisões tomadas em assembleia, proteção mútua independente de origem tribal ou cor da pele. As mulheres cultivavam roças de mandioca, milho e feijão em clareiras abertas estrategicamente longe do acampamento principal. Os homens mais velhos ensinavam as crianças a reconhecer plantas medicinais, a rastrear animais, a se orientar pelas estrelas. Os mais jovens faziam armas artesanais, lanças com pontas de ferro retiradas de ferramentas, arcos com corda, trançadas de embira, flechas com penas de aves aquáticas que abundavam no rio. As crianças tinham pela primeira vez na vida
uma rotina que não incluía trabalho forçado. Aprendiam a ler com João Mina usando uma cartilha que ele escrevia à mão toda noite à luz de fogueiras. Brincavam de esconde-esconde nas trilhas, nadavam no rio sem medo de castigos, ouviam histórias dos mais velhos sobre a África que poucos conheceram, mas todos carregavam na memória genética. Maria, a filha de Isabel, descobriu que tinha talento para desenhar e passou a mapear a região em folhas de embaúba. A Guarda Nacional de Campinas, comandada pelo tenente-coronel Bento Quirino dos Santos, organizou batidas sistemáticas a partir de junho. 400 homens armados com espingardas e pistolas, apoiados por capitães do mato experientes e matilhas de cães farejadores treinados para caçar pessoas. O coronel havia prometido recompensa de 100 mil réis por Isabel, viva ou morta, e 50 mil réis por cada cabeça de negro rebelde trazida como prova da operação. O anúncio da recompensa saiu no jornal Gazeta de Campinas, na edição de 1 Degree de junho de 1882. Procura-se a negra Isabel, líder de insurreição generalizada. Aproximadamente 30 anos, cicatriz em formato de cruz no braço esquerdo, sabe ler e escrever, considerada extremamente perigosa e bem armada. Autoridades alertam população para não tentar captura individual. A descrição incluía detalhes que só poderiam ter sido fornecidos por alguém que conhecia Isabel intimamente, provavelmente algum escravizado que permanecera na fazenda por medo ou por ter família refém. Isabel organizou a defesa do território usando o conhecimento militar que havia absorvido ouvindo conversas do Major Carvalho sobre a Guerra do Paraguai. Joaquim Rebolo construía armadilhas com estacas afiadas, escondidas em trilhas falsas, cobertas com folhas e gravetos. Miguel Angola espalhava pólvora molhada nos caminhos para inutilizar as armas dos perseguidores quando estes tentassem disparar. Domingos Congo cavava buracos camuflados para derrubar cavalos e quebrar pernas de soldados desavisados. A Mata Virgem se transformou num campo de batalha, onde os caçadores constantemente se tornavam presas. José Benguela usava conhecimento de carpinteiro para construir pontes falsas sobre riachos, que desabavam quando os soldados tentavam atravessar. Antônio Cabinda forjava pontas de ferro enganosas que se partiam ao primeiro impacto, deixando apenas ferimentos superficiais que infeccionavam depois. A estratégia era ferir e desmoralizar, não mata desnecessariamente uma humanidade que os escravizados demonstravam apesar de toda a brutalidade sofrida. Em agosto, a tropa conseguiu localizar e destruir 3 acampamentos menores, capturando 15 pessoas que foram sumariamente executadas como exemplo. Os corpos foram pendurados em árvores ao longo da estrada que ligava Campinas a São Paulo, com placas identificando cada morto como negro rebelde. Isabel tomou conhecimento do massacre através de mensageiros e decidiu intensificar os ataques. A guerra havia escalado para um nível onde não existia mais meio-termo entre liberdade e morte. Em setembro de 1882, depois de 3 meses de perseguição sistemática, a tropa do tenente-coronel Quirino finalmente conseguiu cercar o acampamento principal próximo à Cachoeira do Atibaia. Isabel havia previsto esse momento desde o início da fuga e preparado um plano de evacuação que salvaria a maioria das mulheres e crianças.
ordenou que todos os não combatentes fugissem pelas trilhas secretas, enquanto 50 homens e 20 mulheres resistiam até a morte para garantir tempo de escape. Joaquim Rebolo morreu lutando com uma lança artesanal, enfrentando 5 soldados ao mesmo tempo numa ponte estreita sobre o rio. Conseguiu matar 2 antes de levar um tiro no peito que o jogou nas águas barrentas. José Benguela foi baleado pelas costas enquanto defendia a passagem principal do acampamento, mas continuou lutando até uma segunda bala atravessar seu crânio. Antônio Cabinda desapareceu na mata carregando 2 crianças feridas e nunca mais foi visto. Alguns dizem que conseguiu chegar a Minas Gerais. Outros acreditam que morreu de infecção numa gruta perdida da Mantiqueira. Isabel fez sua última resistência numa gruta natural de pedra calcária às margens do rio Atibaia, o mesmo lugar onde havia batizado crianças nascidas livres durante os meses de liberdade na mata. Tinha apenas uma garrucha de 2 canos, carregada com pólvora caseira, e a faca de arreio que havia usado para matar Benedito Furtado 6 meses antes. Quando os soldados chegaram na entrada da gruta, ela estava de pé sobre uma pedra lisa, com o rosário da mãe numa mão e a arma na outra. O tenente-coronel Quirino gritou para que se rendesse, prometendo julgamento justo e prisão em vez de execução sumária. Isabel riu pela primeira vez em meses. Um som amargo que ecoou pelas paredes rochosas da gruta. Respondeu numa voz que os soldados lembraram pelo resto da vida. Julgamento justo? Coronel, já morri no dia que nasci escrava. Hoje apenas escolho como e quando, e vocês vão lembrar deste dia para sempre. O primeiro tiro da garrucha acertou em cheio o peito do tenente-coronel, atravessando o uniforme bordado e alojando-se no coração. O segundo tiro pegou de raspão o ombro do sargento, mas foi suficiente para inutilizar o braço direito do militar. Isabel usou a faca de arreio contra a própria garganta antes que os soldados pudessem disparar suas armas. Morreu no mesmo rio onde havia lavado roupas da Casa Grande por 15 anos, onde havia batizado a própria filha em Liberate. A água cristalina do Atibaia levou o sangue de Isabel, junto com os sonhos de liberdade que ela havia tornado realidade para mais de 100 pessoas. Seu corpo nunca foi encontrado. Os soldados afirmaram que a correnteza o arrastou, mas moradores da região sussurravam que os quilombolas recuperaram o cadáver durante a noite para dar sepultura digna numa cerimônia secreta. O auto de devassa final, redigido pelo juiz municipal Antônio Prado de Barros em dezembro de 1882 e arquivado no Fórum de Campinas, classificou oficialmente o caso como morte de escrava fugida em legítima defesa da ordem pública estabelecida. O documento de 42 páginas não mencionou em nenhum momento os 4 senhores enterrados vivos. Não citou as torturas sistemáticas que provocaram a revolta. Não reconheceu a existência de um movimento organizado. Transformou Isabel numa negra desequilibrada que seduziu outros escravos para atos de banditismo. A história oficial enterrou a verdade mais fundo que os corpos dos senhores no terreiro da fazenda, mas os documentos oficiais não conseguiram apagar completamente os rastros. O livro de registros da Igreja do Rosário dos Homens Pretos tem 17 páginas arrancadas entre abril e dezembro de 1882, exatamente o período da revolta.
O inventário completo da Fazenda São Bento desapareceu misteriosamente dos arquivos da comarca e nunca foi encontrado. O famoso caderno de castigos do capataz Benedito Furtado, citado em diversos processos anteriores, sumiu sem deixar rastros. Algumas verdades foram literalmente enterradas junto com os documentos queimados naquela madrugada de abril. Outras sobreviveram na memória oral das comunidades quilombolas, passando de geração em geração como cantigas de trabalho, histórias contadas ao pé do fogo, orações sussurradas em terreiros de candomblé. A semente que Isabel plantou com sangue e fogo continuou germinando muito depois de sua morte. Maria, a filha de Isabel que motivou toda a tragédia, conseguiu chegar ao quilombo do Jabaquara sob proteção de abolicionistas paulistas. Cresceu livre, aprendeu a ler e escrever fluentemente, casou-se aos 20 anos com um tipógrafo negro que imprimia panfletos abolicionistas. Teve 5 filhos que nunca conheceram o peso de correntes nos punhos ou o sabor amargo do medo permanente. Viveu até os 82 anos contando a história da mãe para qualquer pessoa disposta a ouvir. João Mina fundou uma escola clandestina para ex-escravizados no bairro da Liberdade, em São Paulo, funcionando no porão de uma igreja abolicionista. Alfabetizou mais de 300 pessoas antes de morrer de tuberculose em 1889, poucos meses antes da abolição oficial. Domingos Congo virou líder de uma comunidade quilombola na Serra da Mantiqueira, que resistiu até a década de 1920, quando foi finalmente incorporada como bairro rural do município de Cunha. Hoje, no local onde ficava a sede da Fazenda São Bento, há um bairro residencial de classe média chamado Jardim Primavera. Casas com piscina e churrasqueira ocupam o espaço onde funcionavam as senzalas. Uma academia de ginástica foi construída exatamente onde ficava a Casa Grande. O terreiro onde Isabel julgou os 4 senhores virou uma praça com playground infantil e quadra de esportes. Uma placa discreta da prefeitura marca o local aproximado onde funcionou o Tribunal de Isabel, como os moradores mais antigos se referem aos acontecimentos de 1882. A placa menciona apenas sítio histórico relacionado à resistência escrava no período imperial. Uma descrição burocrática que esconde a verdadeira dimensão dos acontecimentos. Nas manhãs de 16 de abril, data da morte do capataz Benedito, moradores relatam encontrar buquês de flores silvestres sobre a laje de concreto que cobre o antigo açude. Ninguém sabe quem deixa as flores ali. Não há câmeras de segurança na praça, não há testemunhas, não há explicação lógica. As flores aparecem sempre antes do amanhecer, sempre margaridas brancas amarradas com fita vermelha, sempre em número de 6.